Bom dia, estamos aqui com o professor Cristiano, nosso professor de literatura. Hoje vamos fazer algumas perguntas relacionadas ao livro Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá. Eu gostaria de saber qual a importância do legado literário de Lima Barreto, em particular dessa obra, na literatura brasileira. Certo. De modo geral, nunca é demais falar do Lima Barreto. Né? Esse autor ele tem uma importância grande para a literatura brasileira, embora ele faça parte de uma coisa que a gente chama de cânone. O que é o cânone? O cânone seria um grupo de obras que são representativas de um período. Então, quando a gente fala do Lima Barreto, ele é um grande representante do pré-modernismo brasileiro, né? Sobretudo da literatura do início do século XX, da passagem do XIX para o XX ali. Então, nunca é demais falar dele. Ele tem uma grande importância para nós, porque ele é um dos primeiros autores que vai se preocupar com aquilo que a gente chama de outros Brasis. Por quê? Primeiro, ele era um autor mestiço, né? Ele era negro, ele era um homem periférico, não deixa de ser. Então ele tem uma outra visão sobre o Brasil. Então ele vai falar de um Brasil a partir do Rio de Janeiro, do subúrbio. Então ele vai olhar para o subúrbio, vai entender, assimilar aquilo como um retrato, um recorte de Brasil, e a partir dali ele vai fazer as suas análises. No caso da obra aqui que a gente está conversando, que é A Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá, da mesma forma que no Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele vai se preocupar com um projeto civilizatório do Brasil. Ele está preocupado em qual é o Brasil que está sendo construído, o que é esse Brasil. Então, ao lado do Triste Fim de Policarpo Quaresma, a gente pode pensar assim, que a grande sacada do Lima Barreto foi pensar o Brasil. O que é esse Brasil e como ele está se construindo. Então, é a partir daí que a gente poderia localizar tanto o Lima Barreto quanto essa obra dentro da literatura brasileira, pensando na sua importância. É legal que ele traz uma reflexão para a gente, né, sobre todas essas questões, diretamente. E quais são os aspectos da escrita de Lima Barreto que mais chamam a atenção na leitura? Bom, quando a gente fala em Lima Barreto, a gente está falando, por exemplo, de um autor que traz para a sua escrita um pouco daquilo que a gente chama de linguagem coloquial. Então, existe coloquialidade dentro da linguagem do Lima Barreto. Quando se fala do MJ Gonzaga de Sá, né, da Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá, do Triste Fim de Policarpo Quaresma, a gente percebe, acima de tudo, uma escrita, uma linguagem bastante fluida. Então, para todo mundo que lê esse autor, vai percebendo que é uma leitura fácil, né? Não é um autor difícil. Até porque ele não, vamos dizer assim, ele não é contaminado, entre aspas, né? Bem entre aspas, pelo vírus da academia. Então, não é um autor academicista. Inclusive, ele critica esse academicismo, né? Essa linguagem mais acadêmica, empolada e tal. Então, nisso, a gente vai percebendo que ele é um autor que se aproxima bastante do povo. Até porque essa é uma das grandes, um dos grandes objetivos do Lima Barreto. É criar uma literatura que seja próxima das pessoas, né? Tornar a literatura algo acessível, que é uma novidade naquele momento, né, da literatura brasileira. Sim. Em sua opinião, qual é a mensagem central que o autor deseja transmitir por meio dessa obra? Olha, como eu já disse, eu acredito que pensar o Brasil, pensar o que seria um grande projeto de Brasil, talvez o ponto central dessa obra, né? A crítica das elites, a crítica das estruturas que a gente encontrava naquele momento de governo, o modo como a sociedade brasileira, como a política brasileira se organizava naquele momento. E do mesmo modo como acontece no Triste Fim de Policarpo Quaresma,
né, a gente vai percebendo que, por exemplo, o branqueamento da população brasileira, a utilidade ou inutilidade de dispositivos do governo, por exemplo, você tem um órgão governamental que cuida dos ritos religiosos, né, no caso da vida e morte de Gonzaga de Sá, assim, qual é a utilidade disso, né? Então, um dos pontos importantes dessa obra seria esse, a crítica às estruturas, pensando sempre num projeto de Brasil. Como você relaciona as críticas sociais presentes no livro com a realidade brasileira contemporânea? Olha só, é triste falar isso, né? Que a gente está pensando num autor do início do século XX que critica estruturas governamentais, que critica determinados funcionamentos da estrutura de governo do Brasil, que se ele tivesse hoje aqui entre a gente escrevendo, ele talvez observasse exatamente as mesmas coisas. Então, quando a gente pensa, né, como se relaciona a obra do Lima Barreto, no caso da Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, com os dias de hoje, a gente pode apontar isso. A sociedade brasileira, lógico, avançou muito, é óbvio, né? A gente tem uma série de ganhos sociais, né? Ganhos de estrutura. O Brasil é outro, é óbvio. Mas existe um cerne, né? Existe um elemento que está ali no cerne da sociedade brasileira que parece que nos condiciona ao passado. E é algo que o próprio Lima Barreto já tinha percebido, né? Então parece que estamos fadados ao atraso. Então, da mesma forma como ele observa isso lá no Crítico do Policarpo Quaresma e na Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, a gente observa isso também hoje. Em determinados aspectos da sociedade brasileira, parece que nós estamos fadados ao passado. Certo. Bom, é só isso mesmo que a gente queria, professor. Eu agradeço pela sua presença aqui. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao podcast do segundo ano do ensino médio, sobre o livro A Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. O livro é uma obra do escritor brasileiro Lima Barreto. A história fala sobre o protagonista Manuel Joaquim Gonzaga de Sá, um funcionário público que enfrenta dificuldades da burocracia e contradições da sociedade carioca no início do século XX. Agora vamos entender o contexto da época em que o livro retrata. No início do século XX, o Rio de Janeiro apresentava problemas sociais como desigualdade social, condições de trabalho, racismo e discriminação, além da falta de saneamento básico e educação precária. Romualdo era compadre de Gonzaga e ele era pai de Aleixo Manoel. Os personagens apresentados no livro são Manuel Joaquim Gonzaga de Sá, que é o personagem principal, um servidor público, e ele descreve o Rio de Janeiro e suas reformas. O segundo personagem era Augusto Machado, que era o melhor amigo de Gonzaga, e após a morte de Gonzaga, ele fez uma biografia em sua homenagem. O outro personagem era Romualdo, que era... Peraí, gente. Neto Inácio, ex-escravo que trabalhava na família de Gonzaga, mesmo após com a alforria, sobrevivendo com as suas condições de antes e influencia nas crenças de Gonzaga na escravidão. Aleixo Manoel, afilhado de Gonzaga de Sá, que foi vítima de racismo, que incentiva pensamentos e opiniões antirracistas de seu padrinho. Escolástica, tia de Gonzaga de Sá. O que mais foi abordado no livro foram julgamentos, críticas, desigualdade social, questionamentos, comparações da sociedade e pensamentos. O livro escrito pelo Lima Barreto aborda diversas questões que fazem críticas à sociedade. Tanto críticas que abordam sobre a sociedade na época que ele foi escrita, mas críticas que também fazem muito sentido na nossa sociedade atual, em várias comunidades ao redor do mundo. Críticas sociais que podem englobar diversas questões. No livro Vida e Morte, a única relação que realmente foi estabelecida detalhadamente é a de Augusto e a de Gonzaga, onde os dois protagonistas mostram seus pontos de vista e contam sobre questionamentos e dúvidas. Temas como desigualdade social, burocracia estatal, discriminação racial, condições precárias de trabalho e acesso limitado à educação ainda são relevantes
nos dias atuais. A obra de Lima Barreto impulsiona reflexões sobre a continuidade dessas questões ao longo do tempo e sobre a necessidade contínua de buscar justiça e igualdade. Lima Barreto foi um importante escritor brasileiro da fase pré-modernista, da literatura e também um grande jornalista. Nasceu em Laranjais, no Rio de Janeiro, no dia 13 de 1 de 1881 e faleceu no dia 1 de novembro de 1922, pois tinha muitos problemas de saúde, como alcoolismo, além de ter sido internado em hospitais psiquiátricos mais de uma vez, levando assim à morte precoce aos 41 anos de idade. Sua família era negra e humilde. Ficou órfão de mãe com apenas 6 anos de idade. Seu padrinho era Visconde de Ouro Preto. E com esse apadrinhamento conseguiu ter uma boa educação. Lima era descendente de escravos e sofreu muito preconceito, principalmente nos meios acadêmicos. Críticas sociais. Tristeza pela transformação do Rio de Janeiro, pela modernização. Lima Barreto espelha alguns aspectos de sua vida, na história, como racismo, os benefícios de quem tem o poder. Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, obra de Lima Barreto, oferece um mergulho profundo no cenário social e político do Rio de Janeiro no início do século XX, durante a era da República Velha. O contexto histórico revela um Brasil marcado pelas profundas desigualdades, onde a elite dominante mantinha seu poder através de oligarquias políticas, deixando grande parte da população à margem das decisões políticas e sociais. Nesse ambiente de urbanização acelerada e modernização, o contraste entre luxo e miséria era evidente, expondo as fissuras de uma sociedade em transformação. O livro se baseia em diálogos de Augusto Machado, um rapaz de 20 anos, e seu amigo, Gonzaga de Sá. Era um homem pessimista, frio e calculista. Formado em letras, ele ficou longe de casamento e próximo das pessoas humildes. Foi um grande representante da sua comunidade, defensor da justiça social, igualdade e direitos humanos no Brasil. Também um funcionário público, que enfrenta as dificuldades da burocracia. Assim ele teve mais tempo para estudar, ficando interessado e atualizado nas notícias. E também enfrentou as contradições da sociedade carioca do início do século XX. No livro, aborda alguns temas críticos, como o governo influenciava nas pessoas, a cultura da classe camadas sociais caíram, xenofobia, feminismo. E com essas coisas acontecendo, Gonzaga estava desacreditando da humanidade, e com isso a morte seria sua única saída. Um fato importante é que no livro fazem uma crítica forte à sociedade brasileira na época, mostrando a infelicidade do personagem com a infelicidade do mundo no momento. O livro mostra momentos de amizade entre Machado e Gonzaga e falam sobre mudanças que ocorreram no Rio de Janeiro devido à modernização. Sendo o narrador, Augusto Machado, que faz uma biografia do protagonista, M.J. Gonzaga de Sá. Ao invés do narrador contar a história da amizade, a partir daí, ele faz uma inversão cronológica. Ele diz que para se conhecer alguém é muito mais importante saber como ele morreu do que como ele viveu. Machado conta o desenvolvimento de sua amizade após herdar os papéis de MJ, e desta maneira ele entende mais sobre a sua morte repentina. Em um trecho que um amigo escrevera sobre o acaso, dizendo: "O acaso, mais do que é outro Deus, é capaz de perturbar imprevistamente os mais sábios planos que tenhamos traçado e zombar da nossa ciência e da nossa vontade, e o acaso não tem predileções." Aos poucos, comovido pela injustiça social, Gonzaga fica desesperançoso. Ele percebe mais a presença do racismo e sente a dor por ser pardo. E assim foi feita a frase: "Ninguém quer ser negro no Brasil", por conta do preconceito. Gonzaga também percebe os benefícios dos ricos, além de ficar chateado em relação à literatura, já que ninguém conseguiria imitar um Dostoiévski ou um Tolstói, que em seus livros traziam a simpatia pelos humildes e humilhados. Com o passar do tempo, ele vai perdendo a sua calma, até desabafar com a raiva, ao perceber que estava velho e tinha ficado covardemente entre os patos. Era assim como ele dizia. No caso, ele não tinha feito nada em sua vida que ajudasse a transformar a sociedade. Vi logo nele um velho inteligente, de amplo campo visual, a abranger um grande setor da vida, entendido, ilustrado e de uma recalcada bondade, momento em que Gonzaga e Machado se conheceram. Mais tarde, porém, fiquei perfeitamente certo de que era só curiosidade intelectual, que o animava e mantinha nas suas leituras árduas, mesmo porque não se podia encontrar outra espécie de explicação
à vista das observações, curiosidade a que se havia voluntariamente imposto Machado sobre a vida que Gonzaga impôs a si mesmo.